Voltamos, pessoal, para mais um episódio, comentando dos animes da temporada, assim. Os episódios que assistimos até o momento. Estaremos Sim, comentando agora sobre Gimai. Opa, o nome completo é. Gimai demais Seikatsu. Seikatsu. Exatamente. Tá eu e o Ale aqui para comentar sobre o Oi, episódio gente. 2 até o 7. Sim, é um blocão. Um Esse é um blocão. blocão. Um blocão. Porque nesse a gente preferiu comentar vários, porque esse anime, ele tá mais na sutileza e nos detalhes. O roteiro, Sim, praticamente esse anime ele é assim, ó, em pequenos diálogos, em pequenas falas, que tu vai vendo o que são os personagens e o que eles representam para os outros desse roteiro, que é sim. impressionante. E, e, se- e sem contar na parte visual também, que é muito importante. Seja para a construção de ambiente, como também para o contexto, né? De Uhum. uma complemento desses personagens também, dos sentimentos se eles estão em fluxo, né? Se eles estão em dúvida. Essa parte do visual, o diretor usa muito e usa muito bem. Até retomando lá, gente, para lembrar aqui todo mundo, lá no vídeo do primeiro episódio, primeiras impressões, talvez vai estar na descrição do vídeo aí para quem Uhum. quiser ver, Ou no que card, aham, que tem toda aquela estranheza de duas pessoas que não se conhecem que vão ser obrigadas a morar juntos. sim. Aí a gente até E comentando não sobre. somente isso, Hum, como também é uma mudança muito repentina, né? uhum, Porque o pai do. Ai, fugiu o nome. Agora. Chega pra ele no dia e conta: olha, vou me casar de novo, vamos conhecer sua nova mãe e sua irmã hoje. uhum, Bora lá. E aí, vamos como lá. que ele fica nisso? E aí é tudo muito repentino. Ou que, assim, a certa altura, tipo, naquela época eu pensei que poderia ser, tipo, nossa, muito repentino. Mas foi um recurso muito inteligente do próprio autor, né, nessa situação, porque essa. O quão repentino foi, porque não é normal, né? Tipo, seu pai ou sua mãe chegar, tipo, no dia, avisando que. Então, vou me casar e você vai ter uma irmã a partir de hoje. Você vai conhecer ela hoje, né? Então, mas essa repentinidade foi um recurso muito bom para aumentar essa sensação de estranheza entre os personagens. Uhum. E a direção, gente, assim, ó, é excelente. E vale para os Primorosa. outros 6 episódios Primorosa. também, próximos episódios aí. Que, gente, assim, ó, é nos Sim, detalhes. É a guria não achando o interruptor. sim. É ele hesitando a Uhum. abrir a porta da própria casa dele. Porque, Do tipo, quarto. Uhum. ele vai bater de frente com ela. O que ela vai falar? Ele vai falar bom dia? Sim. Oi? Sim. Gente, assim, ó, Eles hesitando em, tipo, quando um chega em casa, falar Tadaima, né? O Kairi, né? Cheguei. Também tem o lance da comida entre eles, isso. de preparar banho, de avisar sobre banho, essas questões, Uhum. horários de Esse, ne- chegada e saída. esse negócio da comida rendeu rendeu coisas depois, né? Porque do tipo, ele nunca teve comida preparada. Então, ao mesmo tempo, Sim, ele acha que ela não é obrigada a preparar a comida dele. Mas sim, ela quer preparar porque, já que ela vai preparar a dela, ela prepara a dele também. E aí eles negociam sim. do tipo: olha, se tu fazer a comida minha, então beleza, tu vai fazer, mas eu vou ter que te dar alguma coisa em troca que tu quer. Aí fala assim: eu queria Uhum. trabalhar. Aí ele vai falar assim: beleza, vou tentar ver se acha vaga. Ou uma coisa porque ela pede Uhum. umas exigências malucas do tipo: eu quero ganhar bastante. Sim, exato. Preciso ganhar muito dinheiro. Um trabalho que pague bem. E uma, Muito estu- bem. uma estudante do ensino médio ganhar muito é impossível, né, gente? A não ser que tu seja herdeiro, né? Sim, Tem como. exatamente. Na, gente, esse anime, ele vai trabalhando porque esse negócio do episódio 2 vai puxar lá no episódio 3, no 5 e no 7. Que esse negócio dela Aham. procurar o emprego é por uma simples justificativa. Ela não quer dar trabalho pra mãe.
Sim, porque ela Ah, já tem uma relação muito grande com ela achar que ela deu demais. Até uhum, demais. Porque sim, elas não. A Yas, ela não tem pai, né? Não lembro o isso. que rolou com o pai dela. Não sei se o pai faleceu ou se o pai foi embora. Putz, não lembro Mas também. ela, depois de uma dada época, a mãe dela ficou totalmente sem esse Suporte financeiro. prato, né? Mas Uhum, esse suporte financeiro, né? Ela já trabalhava, mas tendo os dois ali dava maior estabilidade e ela não precisava trabalhar tanto assim. Os dois, a renda que os dois juntos tinham era suficiente para sustentar a casa, né? E eles viverem ali. Só que aí depois disso ela teve que começar a trabalhar em dobro para conseguir suportar as despesas. E a Yassi começou a meio que sentir uma certa culpa com relação a isso, porque aí ela ia pra escola, a mãe dela ia chegando do trabalho. Ela tava chegando da uhum, escola, a mãe dela já tinha saído do trabalho, então elas nunca se encontravam propriamente, né? E como ela é dependente da mãe, né? Então despesas da casa e etc. iam tudo pra mãe dela. uhum. Então ela sente essa necessidade de ter que ir embora e de não precisar contar com os outros como uma forma de dar um descanso pra mãe Uhum. dela. Acho que Sim. podemos colocar assim. É, E tem é, uma cena fabulosa já no episódio 2, né? Da Ayase, ela explicando essa relação não só da mãe dela, mas com ela própria e com a maneira com a qual ela se veste, né? Porque na escola, antes deles iniciarem essa relação um pouco mais próxima, na escola já circulavam os rumores, né, a respeito dela, por causa do uhum. jeito dela de se vestir, né? Do cabelo descolorido, e etc. E aí ela começa a explicar pro Asamura por que que ela se veste daquela forma, né? Por que que ela se comporta daquela forma. E aí ela coloca assim, tem um diálogo fabuloso que eu vou ler aqui, que é quando ela fala: se você é inteligente, né, sendo uma mulher, mas não é bonita, dizem que você é só uma snob pagando de intelectual. Nossa, tem isso mesmo. Mas aí, se você é bonita, mas não é inteligente, dizem que você está tentando dar o golpe do baú em algum cara. E aí ela continua. Se uma mulher bonita depende de um cara, dizem que ela é uma parasita. Mas se ela trabalha duro sozinha, dizem que ela é encalhada porque não tem nenhum homem pra bancar ela. É Uhum. primoroso. É fabuloso. Não, realmente é isso. O Porque, roteiro de Guimai tem essas sacadas geniais, assim, em certos diálogos, assim. sim, é uma percepção de sociedade muito boa, né? De uma noção social, assim, do que acontece na sociedade. E mais do que acontece, né? Do que está posto nela, né? De como que as pessoas enxergam as mulheres realmente. Uhum. E aí entra naquela questão, né, de que o autor, né, aquela autora eu não sabia, mas mais pra frente, depois eu fui fazendo uma pesquisa no começo desse mês, dia 10 de agosto, eu descobri que o autor, ele estudou, ele é formado em sociologia Uhum. na, na, na faculdade, e ele tem muita facilidade, ele mesmo fala numa entrevista que ele tem facilidade para entender fluxo, como que mudanças de comportamento e de comportamento também Uhum. na sociedade. Então, ele consegue ele olha para o que acontece e ele consegue perceber que uma coisa leva a outra. E essa cena simboliza muito isso, essa noção de fluxo que ele tem. Porque ele pega justamente várias situações e vai colocando, olha, se uma mulher é isso, isso e isso, os homens vão dizer que ela é isso, isso e isso. Mas se ela é isso, ela é o oposto disso, os homens vão dizer essa outra situação. É fabuloso, é primoroso. É sempre da maneira mais pejorativa. E por isso que ela se Ex- veste dessa forma, pra justamente ser um escudo pra ela. Pra, tipo, afastar todo mundo, Sim, pensar qualquer bosta dela, mas exato. ela não tem, evita os problemas. O que ainda puxa Sim, outro porque, receio dela, né? Que ela tem um receio de depender de outras sim, pessoas. exato.
Porque, assim, a visão, né, essa visão negativa, ela já vai ter, não importa o que que ela vai fazer. Porque ela, pelo simples fato de que ela é uma mulher. Independente Uhum. do que ela faça, ela pode ser a melhor mulher do mundo ou a pior, entre aspas, ela vai estar sendo julgada. Então, ela se veste dessa forma como uma forma de defesa, porque ela justamente mantém esses caras afastados, né? Uhum. Que não segue o padrão certinho de beleza japonesa lá. Exato, exato. Pô, tem uma fala que ela, tipo, que ela fala que ela ficava sempre lá no kitnet, lá naquele quarto cozinha barra quarto, porque é só um Sim, cômodo aquilo, a antiga casa dela, sim. que ela assistia sozinha, mas ela sabia do trabalho que a mãe fazia. Então, do tipo, ela se sentia mal. E que, nossa, no episódio Uhum, 7 tem um diálogo que o protagonista pergunta pra mãe dela. Fala assim, pá, como é que ela era quando era criança? E a mãe fala, não, uhum, ela era uma criança super ativa. Super, super. sim. Ela pedia coisa, fazia coisa de mimada, ficava É, esperneando ela pra ter coisa. chegava aquela loura, ela queria sorvete, gritando, se esperneando por causa do sorvete. Isso. Aí a mãe fala: Não, chegou no momento em que ela repentinamente ela falou assim, tipo, que ela mudou. Ela simplesmente ela é o que ela é agora. Uhum, Porque eu acho sim. que aí é uma, de novo, considerando que o autor estudou sociologia, ela Sociólogo? passou, aham, Uhum, ela passou aquela fase de tipo a criança começar a entender o contexto que ela tá. Aí ela sim, começou a ter sim, responsabilidade, aí fudeu. Aí ela teve que mudar, ela teve que criar a armadura dela. E, tipo, eu não posso sim. mais pedir coisa pra minha mãe porque eu já tô pedindo coisa demais. Na visão dela. Ela. Exato. É porque assim, o ponto que deve ter servido de chave pra ela foi justamente quando ela parou de ter essa estabilidade. Uhum, Porque o que dá a entender é que elas viviam numa casa maior. E aí era a fase que ela pedia sorvete, essas coisas. E aí, quando ela muda pra aquela kitnet, ela percebe que ela tá sozinha, que a mãe dela tá tendo que trabalhar dobrado, de madrugada, que ela não vê mais a mãe e que elas não têm dinheiro, né? Essa sobra, assim, esse conforto. Então, a partir do momento que ela tem essa chave, começa a vir essas reflexões a nível social mesmo, né? De que, uhum, putz, não posso pedir mais do que minha mãe já está me oferecendo e minha mãe já está oferecendo muito dentro das condições dela, uhum. do que ela pode oferecer. E ela vai criando esse receio, esse medo de depender de outras pessoas, Uhum, que ela começa a afastar todo mundo. Tanto que ela fala, eu não tenho amigos. sim, sim, Ela vê a amizade como fraqueza, o que é bizarro, assim. sim. Ela E nem. ela vai começando a. Ela ainda mantém, até o episódio 7 ela ainda mantém, mas a gente vai vendo, né, na sutileza que ela já vai mudando um pouco dessas concepções quando ela passa a contar com a Zamura, Uhum, né? Tipo, quando ela precisa de alguma coisa, ela vai lá e pede pra ele. Ainda que ela ainda mantém essa relação de tipo, se ele tá me ofertando alguma coisa, eu preciso ofertar algo em troca e etc. Tem um certo distanciamento, eles dois ainda estão, eles já estão muito mais próximos do que eles estão antes. uhum. E ela conta com ele da mesma, não tanto da mesma forma que ele conta com ela, mas ele tem uma outra concepção dela, né? Uhum. Ele mesmo, ele tem muitos preconceitos. Tanto que ele tira várias Sim, conclusões da cabeça dele, obviamente com a cabeça de antes dele, que ainda permanece ainda. sim, Tipo, mesmo ele sabendo sim. como ela é, É, ele pensa as piores possibilidades possíveis. Sempre, sempre. sim. Sim, tem uma cena que ele não sabe do trabalho da mãe dela, né? E Uhum. aí, quando ele fala, ela trabalha num bar e ela trabalha à noite, ela tá se prostituindo, né? Ou ela é Sim. tipo uma hoster, né? E aí ela trabalha fazendo bebida. E aí ele Uhum. fica tipo, Deus. Que aí ele se toca do nível de problema que ele tava projetando. E eu Velho. acho que é no episódio 3 ou é no episódio 4 tem outra cena que é um primor. Que a. Por algum motivo.
a Yase, ela leva a pensar que o Azamura. Ah, por causa do sutiã e da calcinha que tava pendurado no varal. Uhum. Leva essa situação, cria-se essa situação, e aí ela pensa que, na verdade, o Azamura gosta de se vestir de mulher, né? Ele tem esse interesse. É curioso esse assunto vir justamente na temporada que tá passando Senpai Wow Tokonoko também, né? Mas, e isso foi antes de eu saber que o autor fazia sociologia, né? Eu até pensei, meu Deus, tinha de ser uma piada sexista, homofóbica ou alguma coisa desse gênero, e não. Não. Na verdade, o que o autor faz é criticar papel de gênero. Uhum. Aí ele fala que. Aí ela fala que, tipo, mesmo que ele tenha interesse nisso, não significa que ele de fato vai fazer, né? E Uhum. ele vai lá, que ele fala que ele não se veste de mulher, nem que ele coloca. Nem usa maquiagem escondido, né? Sim. E aí a Yasa fica impressionada, tipo, mas suas sobrancelhas são bonitas. É, aí ele vai lá e fala que faz na barbearia também. E a cena mais importante, realmente, é que eles estão conversando ainda nessa pegada. E aí o Azamura vai lá e fala que às vezes eles dizem, né, e fazem, né, as pessoas dizem e fazem coisas meio que instintivamente. E que não é exatamente algo que se controla, né, é algo que só sai. Uhum. E aí a responde que mesmo assim preconceito leva à discriminação. E aí o Azamura diz que nesses casos é sempre bom rever as coisas. Uhum. Eu fico, gente, que perfeito! Que perfeito! É uma leitura perfeita. Ó, assim, é muito bom esse anime, porque aos poucos a gente vai percebendo que a. Como é que é o nome da guria mesmo? Esqueci agora o nome dela, a Saki. Ayase. A Ayase, é o Saki. Ayase. Ah, Uhum. ela não tem como convívio social, então ela tem uma inabilidade de conversa e de contexto inacreditável. Ela tem uma dificuldade em literatura. Sim. Ela não Sim. consegue interpretar Ela não textos consegue entender. emocionalmente. Ela não Uhum. consegue. Ela consegue ler as palavras, entender os significados, mas ela não consegue compreender. Principalmente Sim. sentimentos complexos. Ela não consegue pegar o subtexto, né? O que tá escrito, tipo, no implícito Uhum. desses personagens. O Azamura, tipo, ela vai fazendo perguntas, né? Ele vai fazendo perguntas sobre o livro de literatura, né? Que ela tirou nota ruim na prova. E aí ele chega num ponto que ele pergunta: tá, mas você entendeu que os personagens estão apaixonados, né? Ela fala: ah, estavam? Tipo, ela não consegue isso. Não, não. Principalmente ela não E, tem amigos. e, Ela fica sozinha, sim, ela não consegue. nesse contexto é que vai começando a se desenvolver uma própria literatura interna, né, uma filosofia, né, ela refletindo sobre os sentimentos que ela tem enquanto anota no diário dela. Uhum. Isso pós a cena, aquela cena que me deu até medo, que é do episódio 3 dela tentar deitar com Sim, ele, né? Falei assim, meu Deus do céu, tomara que o anime sim. não vai. E vem justamente na Tipo, sequência. ali deu medo. Ali deu muito Uhum. medo, que eu pensei, porque assim, querendo ou não, por mais que o autor tivesse essas sacadas de texto maravilhosas, querendo ou não, aquela altura ainda dava um receio, porque assim, é uma obra que tá brincando, né, com um arquétipo de meio-irmãos, né? Uhum. Então, dá um receio assim de tipo, ih, meu Deus, começou com isso, né? Do tipo, ih, vai regredir. E não, o autor apresenta a cena e depois ele volta É, pra ele dar o mostra um contexto monólogo. dela e mostrar. Exato. Um monólogo interno dela E em aí você tem. outra sequência de outros eventos a Uhum, partir da visão dela em outra imagem sim, também, né? Porque, tipo, parecendo que é um filme sim. de filme antigo, assim. Tá rodando um filme antigo, Sim, assim, na tela. eu adoro isso. Eu adoro, eu adoro. Eu acho genial, inclusive. Porque, Porque, primeiro, o anime, majoritariamente, ele se passa na perspectiva do Samura. Azamura. Uhum. E quando vai pra Yase, quando ela tá falando no presente,
é uma narrativa normal, como se fosse qualquer outra. Mas quando ela tá fazendo em retrocesso, né, como quando ela escreve no diário dela, a gente vê o relato do diário, é sempre nessa pegada de novos ângulos e como se fosse né, Isso. uma fita antiga. E não só O que é isso, mas é muito bom. tipo, é que mostra que a direção tá falando assim, tipo, ela é uma espectadora dela mesma. Porque ela mesma vê, Isso, mas não entende o que tá passando em tela. Puta sim, merda. No episódio 7 aconteceu isso de novo, eu falei, sim, gente, é genial. É genial. Pra mim é. Meu Deus. demais. Ai, ai, E ai. assim, ela vê, ela sendo essa espectadora, ela narra os eventos, conversando consigo mesma, e conforme ela vai narrando, ela vai chegando a conclusões que ela não tinha percebido enquanto ela estava vivendo aquilo, né? É no momento Uhum. que ela começa a escrever no diário que ela vai retomando esses assuntos, né? Os acontecimentos e vai chegando a novas conclusões, né? E aí, conforme ela vai adentrando a nível de sentimentos que ela não compreende, e depois de um tempo ela não quer nomear, é, e aí ela vai começando a, tipo, uou, que é aí que a direção brilha mesmo. Uhum. Que ela começa a notar que, como ela não convive com outras pessoas, ela não teve alguns sentimentos bons e os ruins. Uhum, Ela não teve experiência. exatamente. Aí ela vai Sim, escrevendo no diário do jeito que ela, como fosse um trabalho científico. Ela tá relatando. uhum, Que é sim. bizarro. Ela descreve, ela fala, tipo, ai, mas o que que é isso? Ela vai tentando. E é nesse processo. É muito interessante. Quando você tem um diário, você tem que. Você pensa, né? E escreve, principalmente quando você escreve sobre coisas que você já viveu, muitas vezes você realmente você chega nessas novas conclusões com base no que você está revisitando. Uhum. E o autor, ele consegue passar essa sensação de que, tipo, realmente é palatável, sabe? É palpável. Não, ela realmente, tipo, não parece alguma coisa descolada de, tipo, uma facilitação de roteiro, alguma coisa assim. Você realmente sente que ela tá chegando nessa conclusão, porque você acompanha a linha de pensamento dela e realmente uma coisa leva a outra. Uhum. Ela começa a hesitar e falar E certas as coisas. coisas. Pai, Uhum. isso é muito bom, cara. Sim, e aí, aquela parte que ela lança um desafio pra si mesma, ela fala, tipo, Ayase, eu lanço um desafio pra você. Nomeie o sentimento que você tá dizendo com uma única palavra. E aí, Sim. essa pergunta ressoa ao longo de todo o episódio, pra no final ela responder, ela conseguir nomear. Tem uma cena ali, quando eles estão voltando já do trabalho, que os dois já estão trabalhando juntos já. Estão voltando assim. Aí Aham. o protagonista tá comentando várias coisas e tal. E ela tá concordando, digamos, com Uhum. entusiasmo. No momento que cita a Aham. senpai, o tom de voz muda. Aham. Muda. Puta merda. É impressionante. A dubladora tá mandando muito bem nesse negócio, cara. Muito bem. Uhum. O tom de voz muda, mas é Porque, sutil. Mas o protagonista não nota. sim. Ele continua falando. Nossa senhora. Uhum. Porque isso que eu gosto nesse tipo de anime que é muito quieto, porque as coisas, no geral, elas acontecem num tom muito abaixo, assim. E, tipo, é muito interessante porque, assim, no geral, todo mundo fala num tom muito calmo. Quem destoa mais nesse sentido é a Senpai e a amiga da Yase, principalmente a amiga dela que fala num tom um pouquinho mais alto, né? Que você até Uhum. estranha quando ela começa a falar, você fica, eita, como assim? Tá num espectro diferente do negócio? Nem o amigo do protagonista fala Mas tão rápido também, né? E tão entusiasmado. exato, exato. Aí você até dá uma estranhada. E é sempre muito bom porque esse tipo de anime normalmente é o que mais coloca o dublador precisa ser bom. Uhum. Porque ele precisa mudar levemente, e como todo mundo fala muito baixo, né? Tipo, falando num tom muito coisa, não tem como você colocar os personagens mudar bruscamente, né? Você tem que trabalhar muito numa sutileza. E quem tá fazendo a voz da Ayase, ela consegue passar muito bem essa sutileza. A Yuki é a dubladora dela. Uhum. Nossa, é Ela faz muito bom. muito, muito bem.
Nossa, essa cena assim é impressionante, assim, a atuação e tal. Uhum. E claramente a Senpai vai ser o triângulo amoroso aí, né? Ela vai, digamos, Sim, sim. é, ela vai ser, digamos, a terceira, o terceiro elemento, mas o próprio protagonista já bota um muro entre os dois. Sim, Em sim. algumas Tipo, partes ele indica definitivamente ele não vê ela daquela forma. isso, e tem certas partes, assim, pelo menos do jeito que ele fala, parece que ele tá botando de propósito esse muro. Ele tá sabendo, tipo, não, infelizmente tu não Ele vai passar sente, daqui. né? Aham. Uhum. Então, vou falar de um jeito pra levar pra um outro caminho que eu não vou por esse caminho que tu quer. Aquela cena do No refrigerante cinema, no no cinema cinema. fica muito claro. Aham. Uhum. Eu achei brilhante que assim eles criaram o filme dentro do anime. Sim. Porque É animado. eu tenho quase certeza que não tá descrito daquela forma na light novel. Eu tenho quase certeza que aquilo ali foi uma inserção do diretor, da direção. Não duvido E nada, porque assim, eles diretor. criaram toda uma narrativa que casa com o texto, né? E eu achei Uhum. fabuloso. Eles animaram, criaram char design. Nossa, é muito bom. E aí, eu achei curioso a falar assim, sobre ela ter só mais 6 meses de vida. Não imagino que seja literal, Não, não, mas não, não. Acho que não. Acho que é estou, metafórico, assim. estou curioso. Então, também acho que é metafórico, mas eu queria entender em que sentido de metafórico. Será que ela vai pra longe? É. Né? Será que, em tese, alguma coisa vai acontecer depois desse período, né? Só que a gente não sabe nem se o anime vai chegar nesse ponto e tal. Mas quando eu comentei no Twitter do blog sobre essas cenas e num tom de crítica social que o autor tem, né, teve um pessoal que comentou, né, tipo, dessa questão de incesto, nananã. Só que depois que você termina o episódio, tipo, fica muito claro o caminho que ele vai tomar. E nesse ponto da narrativa, eu já não me importo exatamente pro caminho que ele vai, né? Porque claramente vai chegar no ponto do romance. Mas Uhum. o texto do autor é tão bom e tão convincente, né? Que eu quero saber. O ponto final não é o meu exato interesse. É o caminho. É, mas o caminho que ele vai tomar. Eu quero saber que tipo de discussão a mais ele vai conseguir criar para essa narrativa e o que, que ele tem a oferecer além disso, além de tudo isso, né? Que ele tá fazendo, porque é um trabalho excepcional. Não, Tá sendo um trabalho de altíssimo nível dessa temporada. É um dos melhores animes que tá em exibição. É um dos meus favoritos, inclusive. não, certos temas, certamente ele vai abordar. Como, por exemplo, namorar um Sim. irmão. Ele vai. Isso é certo. Sim. Pá, isso é certo, sim, certo. Sim. Sim. E, Porque, tipo, desde o começo ele já mostrava que ele tava ironizando o assunto, né? Tipo, uhum, da forma como normalmente é colocado, né? E por mais que a obra dele seja, a favorita dele seja Oreimo, eu acho que essa nossa. veia socióloga dele, tipo, eu acho que não serve como um certo impeditivo, assim, tipo, de não ser leviano a certa altura. Não, É... ele vai tentar justificar com o conhecimento dele, do Uhum, assunto. E sim. não, tipo, Acho que nas novelas que ele leu. no ponto que ele já tá conseguindo me soar convincente, assim, de tipo, não, tudo bem, já. Tipo, eu já aceitei que ele vai pra esse caminho. E, Uhum. tipo, o próximo passo é aceitar o casal, né? Me convencer do casal, né? Mas, E ele tá conseguindo fazer as coisas bem. falei, mas assim, até ele falou Ereimo, né? Mas ele falou outros dois, que é Toradora e Sakura Uhum. Soul. Os outros Sim, dois salvam sim. ele, né? Sabe? Sim. Ai, ai, ai. Ai, mas eu achei muito curioso, tipo, achar, tipo, alguém, um autor, que gosta de Sakura Soul, sabe? É, até hoje a gente gosta muito de Sakura Soul e tal, mas, tipo, eu vi uma coisa tão nichada, assim. Tipo, é muito estranho você achar. Normalmente os autores citam Meio Naruto, repentina. citam Dragon Ball. É umas coisas. Tipo, Toradora, por mais que, né, ainda sim é um clássico, sabe? Mas Sakura Soul, tipo, desde antes já era uma coisa muito mais nichada.
Mas, Uhum. tipo, eu entendo porque ele gostar de Sakura Soul, porque ele tem uma veia meio social também. Sim, isso com certeza. Então faz sentido. Faz sentido ele gostar da obra, assim. Deixa eu ver o que, que teve É mais aqui. mais. Teve aqui a cena É, do cinema que a gente citou. sim, muito A boa. amiga, a amiga da Yase, tipo, o que que ela vai ser nesse roteiro? Eu ainda não vi o que que ela. Não tá claro, né? Não, Sim. pois é. Quando ela começou, eu fiquei. Eu cogitei a princípio que ela seria o elo de triângulo. Não, ela Porque ela parece que estava não é, dentro do não. ambiente escolar e tal. Só que a essa altura do. Tipo, logo. Acho que ela parece que ganha um destaque maior, acho que no episódio 3 ou é 2. É no É, 3 e quando ela vai já ficou cozinhar pra claro eles. que não. É. Sim, ficou claro que não é. E quem seria mesmo é a senpai da livraria. Uhum. Mas ainda assim ela continua sendo uma incógnita, assim, porque ela não é exatamente. A própria Asa, ela fala que ela é uma amiga, mas ela não é essa amiga, né, de Próxima. forçar, assim, de tipo, não, vamos para um lugar, vamos para os lugares e tal. Elas conversam, elas têm uma boa relação e tal, mas não é uma coisa tão íntima ou próxima, né, entre Uhum. as duas. Mas a Yase E, é justamente. Ela bota também. É outra que bota um muro no relacionamento das duas, né? A Yase com certeza. ela impede, assim, tipo, ó, esse limite tu não pode passar. Aí ela. A Sim, amiga aceita. E tá sim. bem com isso. Exato. É algo que fica bem claro. Ela tá bem nessa relação que as duas têm. Uhum. Eu acho que a certa altura não faz falta porque ela tem outras amigas, assim, com quem ela possa. Essa relação mais próxima, né? O que Uhum. é diferente da relação que a Zamora tem com a senpai dele, porque a senpai quer um relacionamento, né? E do que fica meio evidente, assim, né? Do que dá pra perceber é que, na verdade, o Azamora ele não quer esse relacionamento, né? E Uhum. ele toma ações que impeçam essa proximidade, né? Porque os dois, assim, eles têm uma boa relação, ele conta bastante com ela, né, de pedir conselho e etc. Mas quando ela começa a flertar com certas coisas, né, com uma relação um pouco mais próxima e tal, essa questão do cinema mesmo, eles nunca tinham saído assim propriamente. E aí quando ela tenta o lance lá da pipoca, que não sei o quê, nunca rola essa tentativa de clima, assim. Eu acho que isso também serve como um impedimento para ela tentar. Uhum. Tem uma cena do guarda-chuva que eu também acho muito boa, Lê, que é justamente do tipo, olha, comunica quando tu vai sair ou quando vai chegar atrasada. E nenhum dos dois Uhum, sabe ou convive com esse cotidiano de conversar um com o outro assim, te dá satisfação. Do tipo, uhum, hoje eu vou atrasar, não sei. sim, sim, sim. Aí no momento que ela demora alguns minutos e ele não tem resposta, porque foi justamente no dia do resultado da prova dela, Na- da- e da chuva, né, que tava chovendo aham, muito, ele se desespera. Ele acha que vai deu alguma coisa ruim. Aí ele uma vai ter que. merda. Aham. Uhum, Nossa, tipo, e mostra que no episódio seguinte a Yase chegou atrasada de propósito. Por sim. justamente ela tá muito confusa no que ela vai falar, no que ela vai sentir, mesmo ela tendo passado na prova. E ela queria um Uhum, momento de tranquilidade dela com ela mesma, assim, de silêncio, assim, uhum. pra ver se ela toma uma De decisão. parar e refletir, né? Isso, porque ela já tá começando a sentir o ciúme da senpai lá do trabalho. Sim. Tanto que o lado impulsivo dela, ela vai justamente se candidatar onde? Na livraria onde o protagonista trabalha. Mesmo que não receba muito, que era a ideia inicial dela. Ela já Isso. muda a perspectiva. Ela Ela não fala, já. não. Ela fala pra si mesma que não, vou começar devagarinho. Tá bom pra mim, esse ponto aqui. Não, Começar mudou e devagar, tá foda-se, né? ótimo.
É, vai, É continua. isso. E Ai, aí, e tem a própria Ace também tem essa relação de satisfação, né? Só que o dela vai pro lado dos ciúmes, enquanto o Azamuri vai pro lado da preocupação propriamente, por enquanto. uhum. Aí mostra quando ele vai lá e ela acha ruim que ele não mandou mensagem falando que ia chegar tarde. E ela Uhum. ficou esperando e pra dar, tipo, o Tadaimá, né? Pra Isso. ele, e no fim das contas ela acabou dormindo. Ela muito insatisfeita consigo mesma. Aí que já mostra do tipo, ainda convivendo juntos, eles têm hábitos de pessoas que moram sozinhas, assim. Sim. Ambos, eles ainda não estão ainda convivendo em harmonia, Família? em família, assim. Uhum, Ah, acho muito bom, assim. São detalhes, assim, sim. no roteiro. Porque a maioria das coisas que a gente tá falando, debatendo, não estão na cara. Não são os personagens falando exatamente o que a gente tá falando. São conversas Uhum. normais e que a gente deduz a partir do contexto que eles estão. Que é foda demais. Sim, e tipo, não é Xoximin da vida que a gente tem que fazer dedução do éter, né? Que tipo, a gente tem que pegar, tipo, um micrograma de informação e supor rios, né? Ou também São não é o coisas que, tipo, extremo. estão implícitas. Ou também não é o extremo de Dália, que explica tudo e até demais. E a gente fica assim, caralho, para. Coisas que não é importante, né? É, Tipo, o que importa não explica também. É, volta uns passos. Pô, é muito bom. ele é exatamente na medida certa, né? Uma coisa importante é que, assim, a Light Novel ela só tem o recurso do texto para fazer essas implicações mais implícitas, né? E Uhum. dependendo do texto, se o autor não é muito afiado, essas coisas acabam ficando perdidas. E o diretor, não sei se é o caso da Light Novel, né? Porque eu não li o texto. Mas o diretor, ele tá usando todo o criativo do estúdio para conseguir compor as cenas e dar uma carne maior para pro anime, né? Ele brinca com as cenas, ele cria composição, ele mostra ambiente, ele usa o próprio ambiente, clima, ângulos para mostrar sensações entre os personagens, de proximidade, de distância, de ambiente, de espaço. Uhum. Eu acho excelente, assim, quando os personagens estão, por exemplo, na cozinha e a câmera tá no corredor. E aí a voz deles sai abafada pelo som do corredor. Que é como se a Uhum. gente estivesse vendo do corredor, Isso. conversando do corredor. É brilhante, sabe? É esse tipo de detalhe, assim, pode ser uma coisa mínima, assim. Pode não ser nada, assim, para algumas pessoas, mas é nesse tipo de riqueza de atenção, de cuidado, que o diretor ganha muito na série. E assim, é um diretor estreante. É, na Tá função fazendo é. estreia na direção dele. Uhum. Exato, ele só foi diretor assistente, né, em Sasaki Miyano, né, foi o primeiro, mais perto que ele tinha chegado de direção, né, chefe, né, antes, Uhum. e agora é o primeiro anime solo dele, né, como diretor, e ele tá arrasando, ele tá fazendo tudo muito, muito bem. Não, como primeiro trabalho, ele tá formidável. Tá? Altamente. Eu espero. E assim, ele está lidando muito bem com as limitações do estúdio, né? Porque a DIN não é exatamente um primor de recurso, né? E ele está sabendo usar isso a seu favor, né? Para criar essas composições que não exigem da staff, né? Não precisa fazer movimento, né? Ele usa ângulo, ele usa cenário Não, para ó, compor essas cenas, né? sempre quando entra no modo filme clássico lá da perspectiva da Ayase, pô, reaproveitamento de desenho ali é a torta direita ali. Estão Aham, reaproveitando todo o desenho sim. possível. Ah, Uhum, pô, o episódio exato. E 7, aí, metade do episódio foi poupando dinheiro.
Aham. Ah, Não, e eu amo. Eu amo que ele sabe muito bem disso. E aí, quando tem uma cena que precisa mais, ele já sabe que ele vai reaproveitar muita tomada do episódio ou do episódio anterior. E aí ele cria uma cena que dá pra esbanjar um pouco mais. Aquela cena da Yas estudando, enquanto a amiga dela e a Samura estão cozinhando, enquanto, tipo, foca em várias coisas, brinquedo, criança brincando, um ambiente super calmo, gostoso, muito fluido ali em cena. uhum, E com detalhe, ali estou uma grana, um tempo fazendo. Mas no no episódio seguinte. uhum. É. Tá, mas mais alguma coisa ali? Não, Então eu tô tentando lembrar aqui. acho que Acho que não, também acho não, que já fechamos tudo, então. sim. Você Então, vê que dessa vez a gente nem precisou de passar episódio a episódio, né? Tipo, a gente foi pegando justamente as coisas que estavam por ali e tal, né? Os assuntos, né? é que é meio difícil falar de Guimai sem puxar outro episódio. Por exemplo, esse negócio do episódio 7 linka com 3 linka com 5 linka com muita coisa, com Uhum, muitos eventos, assim. sim, Pô, principalmente os pensamentos da Ayase. Puta, e não tem como a gente falar do sim. episódio 2 sem puxar lá pra frente, lá Sim, que vai citar algum detalhe importante sim, pra personalidade dela. porque. Uhum. Porque o que a gente faz, o que o anime faz é apresenta a perspectiva do Asamura, né? E aí segue durante um tempo. Aí quando chega na perspectiva da Yase, ela faz. O que que ela faz? Ela retoma muita coisa, né? Ela faz as amarras do que ficou solto. E Uhum, aí, pra isso, ela precisa. Às vezes ela precisa voltar muito atrás, né? Tanto que o período do diário é de mais ou menos uma semana. E aí ela faz sim. a recapitulação de dia por dia. O que é que acontece? Oh, nossa, é difícil assim mesmo, assim, falar de episódio a episódio. Então, Guimai, assim, foi meio que pontos importantes e a gente foi citando. Sim. Mas então, gente, descrição do vídeo, todas as informações possíveis, link para todas as plataformas que vão estar esse podcast e esse episódio também, inclusive. Redes sociais, Sim. Twitter, Twitch. Deem like, compartilhem o vídeo com amigos e tal. E E, comente, né, o que que você achou, porque esse anime em particular é muito interessante de conversar. Então é uhum, sempre. E como ele tem um aspecto social muito forte, é sempre bastante interessante, porque nem sempre as perspectivas são as mesmas, né? Às uhum, vezes o que a gente percebeu, você não percebeu, ou que às vezes passou alguma coisa que a gente não percebeu. Então é sempre legal ter essa troca. sim. Então, gente, até o próximo episódio, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente.